Na ação do setor operacional de uma organização, temos o planejamento e controle da produção, PCP. O PCP oferece respostas para as seguintes perguntas: quanto, quando e como produzir, comprar ou entregar. Mais especificamente, o controle da produção lida com essas questões no curto prazo, no máximo 3 meses, e para isso, utiliza sistemas de coordenação de ordens, SCO, na tomada de decisões, como o COMIP-H. O COMIP-H, Constant Work in Process Hybrid, é o tópico a ser discutido nessa apresentação. Mas o que seria o COMIP, afinal? O COMIP é uma estratégia de controle da produção que objetiva limitar o número máximo de partes permitidas dentro de um sistema em um intervalo de tempo específico. Ele é baseado no uso de cartões acoplados a cada container que transporta determinada quantidade de material do processo. Um cartão é fixado ao container no início da linha, quando a produção de determinado item é liberada. O mesmo passa por todos os estágios da produção até chegar ao estoque de produtos finais. Quando o item final é requisitado pelo cliente externo ou interno e é retirado do estoque, o cartão que o acompanha é removido e mandado de volta para o início do processo produtivo, onde aguarda para ser fixado em outro container. O cartão que percorre toda a linha de produção acoplada ao item integra uma lista, a Backlog List. Tal lista define a ordem em que cada item será processado. Dessa forma, o objetivo principal do COMIP é manter o Work in Process, WIP, a um nível constante, já que WIP é igual à quantidade de cartões. O COMIP apresenta duas variações, o COMIP-CNE e o COMIP-H. Enquanto no COMIP-CNE a Backlog List se baseia no estoque de produtos finais, no COMIP-H as decisões sobre o que, quando e quanto produzir são definidas pelo departamento de PCP. Assim, os cartões de produção, ao passar pelo último estágio do processo, são enviados para o PCP, que coordena a emissão das próximas ordens, enquanto os itens produzidos são enviados para os clientes. E por que esse sistema é conhecido como híbrido? Porque ele engloba decisões baseadas tanto em informações sobre o nível de estoque, produção puxada, quanto de sistemas baseados na transformação do MPS em necessidade de componentes, produção empurrada. O COMIP híbrido possui similaridades com outros sistemas de coordenação de ordens, como o Kanban híbrido. Mas este se diferencia do último, uma vez que no sistema COMIP apenas um cartão é utilizado para coordenar o trabalho em processo, entre todas as estações de processamento. No Kanban, a produção é puxada diretamente pela estação de trabalho posterior. O COMIP pode ser visto como uma célula Kanban única que engloba todas as fases. Tal particularidade faz com que o COMIP-H compartilhe os benefícios de redução de estoques com o Kanban e ainda seja aplicável a um maior número de ambientes produtivos. E para quais situações produtivas o COMIP é recomendado? Esse SCO se aplica a sistemas repetitivos lidando com situações de demanda flutuante, com setups relativamente altos. Existem então desvantagens na sua utilização? Ao se utilizar COMIP, temos que quando uma estação de trabalho concentra muitos cartões, as demais representam ao mesmo tempo baixo WIP. Assim, há flutuações no nível de estoque entre as linhas de produção. Estudo de caso. O cenário elaborado para a representação do sistema com WIP baseia-se em um caso hipotético em um ambiente flowshop de uma linha de produção de calçados. O processo se inicia no PCP da empresa, onde há a explosão do MPS e a geração da lista de pedidos em carteira, a Backlog List. A Backlog List define então a alocação dos pedidos em cartões com WIP. Os cartões com WIP aguardam a liberação de produção e são responsáveis por controlar o número de contenedores na linha de produção. Quando a produção é liberada por meio do pedido, as matérias-primas são colocadas em um contenedor, juntamente com o cartão. O contenedor segue para o processo produtivo, representado aqui por 4 estações de trabalho sequenciais: corte, costura, montagem e acabamento. Há 4 áreas de estoque intermediário para produtos aguardando processamento nas estações de trabalho. Os contenedores percorrem todas as etapas da produção, obedecendo a disciplina de fila FIFO, First In, First Out. Cada contenedor aguarda em um estoque intermediário o momento para ser processado. Após o término do processamento, os contenedores cheios são direcionados para a próxima estação de trabalho. Enquanto os contenedores percorrem o processo,
novos pedidos são realizados. No entanto, a produção de algum destes só será liberada quando algum contenedor e seu respectivo cartão voltar ao início da produção. Quando chegar ao final do processo produtivo, o produto acabado é direcionado para a área de estoque final. O cartão é retirado do contenedor e ambos voltam para o início da linha de produção. A produção de novos pedidos é liberada à medida que os contenedores e cartões voltam, passando pelos processos de corte, costura, montagem e acabamento apresentados anteriormente e respeitando os preceitos do sistema de controle de produção com WIP.